Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Avod era uma cidade tranquila, onde todos se conheciam e onde segredos pareciam impossíveis de guardar. No entanto, por trás das fachadas impecáveis e dos gramados bem cuidados, escondia-se uma verdade que poucos conheciam. David Carter, um homem respeitado em toda a cidade, não era apenas um pai amoroso e discreto, ele era o chefe do FBI, responsável por missões cruciais, muitas vezes perigosas e, acima de tudo, acostumado a controlar o incontrolável. Sua filha, Jasmine Carter, era tudo o que sua cidade poderia admirar: inteligente, gentil, corajosa e curiosa. Aos 17 anos, destacava-se na escola, tocava piano com paixão e sonhava em se tornar advogada para defender as vítimas da injustiça. Ela herdara a autoridade serena do pai, mas também um espírito rebelde que rejeitava a injustiça em todas as suas formas. Numa manhã de verão, o sol banhava as ruas com uma luz dourada, mas um vento invisível de ódio e preconceito estava prestes a destruir o dia de Jasmine. Martha Whitman, uma vizinha idosa e notoriamente racista, viu Jasmine caminhando em direção ao ponto de ônibus. Em sua mente distorcida, cada passo que Jasmine dava parecia uma ameaça. Os preconceitos que ela havia alimentado por anos finalmente se manifestaram. Furiosa, Martha entrou correndo, bateu a porta atrás de si e discou para a polícia com as mãos trêmulas. Sua voz estava envenenada pelo medo e pelo racismo. Olá, quero denunciar uma jovem negra que está perambulando pelo bairro. Ela me parece suspeita. Você precisa vir imediatamente. Naquele instante, Jasmine seguiu seu caminho, alheia ao perigo iminente. Estava absorta em seus pensamentos, sonhando com a audição que faria para o clube de debates do colégio. Ela não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre por causa da arrogância de um vizinho. Em seu escritório seguro no FBI, David Carter recebeu uma ligação discreta, porém alarmante. A voz do outro lado da linha mencionou um incidente envolvendo sua filha. Um arrepio percorreu sua espinha. Qualquer pai teria entrado em pânico, mas David sabia que cada erro poderia ser explorado. Rapidamente, ele pegou o paletó e saiu do escritório, preparado para proteger a filha, mas também para confrontar o orgulho e o racismo que haviam sido desencadeados contra ela. Naquela manhã, o Avod nunca mais seria a mesma. A arrogância de Martha entraria em conflito com o poder e a autoridade de David Carter, e Jasmine se veria no centro de uma confrontação que mudaria sua vida, mas, acima de tudo, revelaria que a injustiça e o ódio jamais passam despercebidos. O celular de Martha Whitman estava sempre em cima da mesa da cozinha, pronto para descarregar sua raiva a qualquer momento. Naquela manhã, ela observara Jasmine Carter atravessar a calçada lentamente, com a mochila nas costas e um leve sorriso no rosto. Para Martha, aquele sorriso não passava de uma provocação silenciosa, uma ameaça invisível que precisava ser contida imediatamente. Seus dedos tremiam enquanto ela discava 911. Sim, olá, quero denunciar uma jovem negra. Ela está andando pelo bairro, acho que ela pode causar problemas. Sim, venha imediatamente. Após desligar o telefone, ela se recostou na cadeira, satisfeita com o que considerava um ato heróico. Mal sabia ela que aquela ligação desencadearia uma série de eventos que jamais poderia ter imaginado. Enquanto isso, Jasmine caminhava tranquilamente em direção à escola, apreciando o ar fresco da manhã. Ela assobiava baixinho, completamente alheia ao fato de que sua vizinha acabará de denunciá-la sem motivo algum. Estava pensando em suas aulas, em seu projeto de debate e na redação que precisava entregar naquela tarde. Nada em seu dia a havia preparado para o que estava prestes a acontecer. Poucos minutos depois, os policiais Tom Reynolds e Lisa Green chegaram ao bairro. A sirene continuava baixa, mas a presença deles já criava uma tensão palpável. Eles pararam perto de Jasmine, que também parou, um pouco surpresa. Bom dia, senhorita, disse Tom, com voz autoritária, porém educada. Olá, respondeu Jasmine, hesitante. Lisa, de braços cruzados, olhou para ela com desconfiança. Fomos informados de que você é um suspeito. Você deve nos apresentar algum documento de identificação. Jasmine sentiu um nó na garganta. Seu coração batia mais rápido não por medo da autoridade, mas pela injustiça que sentia estar enfrentando simplesmente por causa da cor de sua pele. Calmamente ela tirou seu documento de identidade da bolsa. Não fiz nada de errado, disse ela com voz firme, mas respeitosa. Precisamos verificar, respondeu Lisa, sem desviar o olhar frio. Da janela, Martha observava a cena com um sorriso triunfante.
Ela via apenas uma vítima, de quem pensava estar protegendo sua comunidade. Mas desconhecia completamente a identidade de Jasmine. Este momento, aparentemente banal, marcou o início de um confronto que evidenciaria não só os preconceitos de alguns, mas também a força e a dignidade de uma jovem inocente, bem como o poder de um pai disposto a tudo para defender sua família. Poucos minutos após a ligação de Marta, a viatura parou bruscamente em frente à casa de Jasmine. Os pneus cantaram suavemente no asfalto, chamando a atenção dos pedestres que passavam pela ali naquela manhã. Lá dentro, Tom Reynolds e Lisa Greene trocaram um olhar, um pouco nervosos, mas determinados a fazer valer sua autoridade. Ali está a garota, murmurou Tom enquanto saíam do carro. Jasmine observou-os se aproximarem, tentando manter a calma. Ela já havia tido alguns encontros com a polícia antes, mas nunca se sentirá julgada por algo que não fizera. Uma onda de injustiça a invadiu. Olá, disse ela educadamente. Olá, senhorita, respondeu Lisa com um sorriso forçado. Recebemos uma denúncia, você é suspeita. Jasmine franziu a testa, chocada. Suspeito? Por quê? Eu não fiz nada. Marta, ainda observando da janela, cerrou os punhos. Saboreou sua vitória, convencida de que havia feito a escolha certa. Mas estava completamente alheia ao fato de que acabará de colocar Jasmine em perigo e que logo se arrependeria de sua arrogância. Tom pegou seu caderno e disse em tom autoritário. Precisamos verificar seus documentos. Jasmine calmamente tirou sua carteirinha de estudante do bolso, mas Tom e Lisa continuaram a olhá-la com desconfiança, como se a mera presença dela justificasse a intervenção. A vizinhança, geralmente pacífica, pareceu prender a respiração. Estou indo a pé para a escola, explicou Jasmine. Não fiz nada de errado. Precisamos garantir que tudo esteja em ordem, respondeu Lisa, segurando o caderno com delicadeza. A tensão aumentou um pouco quando Tom deu um passo ligeiramente invasivo em direção a ela. Jasmine recuou instintivamente com medo misturado à raiva. Naquele instante, um arrepio percorreu sua espinha, algo importante estava prestes a acontecer. Naquele exato momento, o telefone de David Carter tocou no FBI. Um relatório indicava um incidente envolvendo sua filha. David sentiu o coração afundar. Ele rapidamente percebeu que a situação exigia sua intervenção imediata. Naquela manhã, a calmaria de Oakwood foi quebrada. Um confronto estava prestes a acontecer e ninguém, nem mesmo Marta, poderia prever o quanto essa situação mudaria a vida de todos. Jasmine sentiu o coração disparar. Tom e Lisa pareceram hesitar, mas o dever, ou pelo menos o que eles pensavam ser o dever, os obrigou a continuar. Dê um passo para trás, senhorita, disse Tom, com a voz um pouco mais firme. Precisamos verificar seus pertences. Jasmine balançou a cabeça, recusando-se a ceder ao que sabia ser uma injustiça. Não tenho nada a esconder. Você não tem motivo nenhum para me tratar assim. Lisa franziu a testa e deu um passo à frente. Vocês devem cooperar, disse ela, tentando impor sua autoridade. Marta, da janela, estava silenciosamente exultante. Para ela, o simples fato de a polícia estar ali provava que ela estava certa. Mas ela não sabia que a situação sairia rapidamente do controle. Tom, ligeiramente frustrado com a resistência de Jasmine, colocou a mão em seu braço para guiá-la em direção à viatura. Esse gesto provocou uma reação imediata. Jasmine deu um passo para trás bruscamente e disse, com voz trêmula, mas firme, não me toque. Naquele exato momento, o telefone de David Carter vibrou. Seu assistente no FBI o informou que um incidente envolvendo sua filha acabará de ser relatado na vizinhança. Seu rosto endureceu. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Sua filha estava sendo tratada injustamente e a polícia não tinha ideia de quem ela realmente era. Poucos minutos depois, David chegou em seu carro preto, sua presença imponente chamando a atenção imediatamente. Tom e Lisa ficaram atônitos ao ver o homem sair do veículo. Uma figura calma, porém autoritária. Um olhar penetrante e uma aura que inspirava respeito instantaneamente. Eu sou David Carter, disse ele com voz firme, mas gélida. E você tocou na minha filha sem motivo algum? Tom e Lisa se entreolharam, o medo e a surpresa se misturando com a culpa. Eles haviam aprendido a respeitar a reputação de David Carter, mas nunca imaginaram se ver confrontados com ele em uma situação tão pessoal. Marta, entretanto, empalideceu ao perceber a magnitude de seu erro. A jovem que ela havia denunciado com arrogância não era apenas inocente, mas também filha do diretor do FBI. Seu sorriso triunfante desapareceu instantaneamente, substituído por um pânico silencioso. David aproximou-se de Jasmine, segurou-a delicadamente pelo ombro e tranquilizou-a. Está tudo bem, Jasmine. Você não fez nada de errado.
Os ventos da injustiça finalmente foram varridos por uma autoridade muito maior do que a de Martha ou a dos policiais. Mas a lição não era apenas para Martha. Tom e Lisa teriam que confrontar seus próprios preconceitos e entender o erro que quase cometeram. A presença de David Carter mudou imediatamente a atmosfera. O ar parecia mais pesado, cada segundo parecia uma eternidade. E os policiais entenderam que estavam diante de algo muito mais sério do que uma simples denúncia de atividade suspeita. Tom e Lisa trocaram um olhar preocupado. Nunca em suas carreiras tinham visto alguém impor tanto silêncio e autoridade sem levantar a voz. David, calmo mas determinado, caminhou em direção a eles. Vocês foram chamados por causa da minha filha, ele começou, com a voz gélida e controlada. Mas vocês não têm motivo nenhum para prendê-la. Nenhum. Lisa gaguejou, tentando se justificar. Nós estávamos simplesmente seguindo o protocolo, Sr. Carter. David olhou fixamente para ela, seu olhar suficiente para fazer qualquer um tremer. O protocolo não justifica o racismo, a arrogância ou a humilhação de uma pessoa inocente. Você quase cometeu um erro grave. Jasmine, de pé atrás do pai, sentiu uma mistura de alívio e orgulho. Pela primeira vez desde que aquela situação começara, ela se sentia protegida. Martha, por sua vez, ficou paralisada. A mulher que ela tentará prender não era uma pessoa comum, era filha do diretor do FBI. O pânico a dominou. Sua voz trêmula tentou minimizar suas ações. Eu não sabia, eu pensei. David a interrompeu num tom gélido. Você cometeu um erro monumental, Martha. Você prejudicou minha família e criou uma situação perigosa para minha filha. Haverá consequências. Os policiais baixaram os olhos, envergonhados. Embora nunca tivessem tido a intenção de causar dano, seu comportamento fora influenciado por preconceito. E agora, diante da autoridade do diretor do FBI, compreendiam a gravidade de seus atos. David se virou para Jasmine e gentilmente pegou em sua mão. Agora está tudo bem. Mas é importante que você entenda que às vezes as pessoas são ignorantes e arrogantes. Você nunca deve deixar que isso defina você. Jasmine assentiu com a cabeça, comovida pela presença protetora do pai. Ela sabia que, apesar do medo e da injustiça que acabará de sofrer, tinha diante de si um exemplo de força e integridade. Naquele momento, o avô já não se parecia mais com a cidadezinha tranquila que aparentava ser. O confronto acabará de revelar a verdade sobre o ódio que às vezes se esconde por trás de fachadas, mas também sobre o poder da justiça quando guiada por coragem e autoridade. Martha Whitman permaneceu paralisada na porta sem conseguir respirar direito. Cada palavra de David Carter tinha o efeito de um trovão. A realidade a atingir em cheio. Ela pensara que estava agindo corretamente, mas acabará de humilhar e colocar em perigo a filha do diretor do FBI. David aproximou-se calmamente, cada passo calculado, cada olhar gélido. Martha, disse ele lentamente, o que você fez é inaceitável. Você abusou da sua posição como vigilante comunitária e espalhou ódio gratuito. Martha balbucia. Eu não queria, eu só estava pensando. Você só pensou isso? Repetiu David com voz grave. Você chamou a polícia para importunar uma jovem inocente. Você achou que ela representava uma ameaça à sua pequena ideia de vizinhança perfeita. Você falhou e terá que responder por isso. Os policiais ainda presentes baixaram os olhos. Tom murmurou. Sr. Carter, nós seguimos o protocolo. David levantou a mão, interrompendo Tom. O protocolo nunca justifica o racismo. Vocês devem reconhecer seus erros. E acreditem, eles não serão ignorados. Jasmine, agarrada ao pai, observava Martha. O orgulho e a força que sentia emanavam da própria dignidade que seu pai personificava. Pela primeira vez, Martha percebeu que não estava em uma posição de superioridade. Toda a sua arrogância havia se desfeito diante da autoridade, da justiça e da verdade. Eu entendo, murmurou Martha com a voz embargada pela vergonha. Entender não basta, respondeu David. Você terá que explicar suas ações e entender por que o que você fez foi completamente inaceitável. Naquele instante, uma sensação de alívio e poder invadiu Jasmine. Não era apenas a proteção de seu pai que lhe dava coragem, mas a certeza de que a justiça, por mais discreta que fosse, existia e podia reparar parte do mal causado pela ignorância e pelo ódio. David Carter então se dirigiu aos policiais. Vocês passarão por treinamento obrigatório sobre racismo e discriminação racial. É hora de aprender o que o seu papel realmente implica. Tom e Lisa sentiram em silêncio. Finalmente entenderam que aquele confronto lhes ensinaria mais do que qualquer lição anterior. Martha, ainda tremendo, voltou para dentro de casa.
Ela acabará de ser exposta e humilhada, mas a verdadeira lição estava apenas começando. Após o incidente, Oavod deixou de parecer tão pacífica. Os vizinhos cochichavam nas ruas e Martha Whitman, antes tão segura de si, permaneceu reclusa em casa, envergonhada e humilhada. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente. A garota que ela pensava poder assediar era filha do diretor do FBI. David Carter pegou Jasmine pela mão e a conduziu por algumas ruas, para longe da vista de curiosos. Sua voz era calma, mas firme. Jasmine, o que aconteceu hoje foi injusto e cruel. Mas é importante que você entenda que o ódio e a arrogância dos outros jamais definirão o seu valor. Jasmine assentiu com a cabeça e se mexeu. Ela havia sentido o medo e a injustiça, mas o apoio, a proteção e a calma do pai lhe deram novas forças. Obrigado, pai. Eu me senti tão sozinho diante deles. Você nunca esteve sozinho, respondeu David. E agora toda a vizinhança saberá que esse tipo de comportamento nunca ficará impune. Os policiais Tom e Lisa foram convocados à delegacia para uma revisão de procedimento. Sua conduta seria submetida a uma avaliação rigorosa e eles teriam que passar por treinamento obrigatório sobre discriminação e perfilamento racial. Foi uma lição que jamais esqueceriam. Na vizinhança, alguns vizinhos corajosos começaram a se aproximar de Jasmine e seu pai, expressando seu apoio e solidariedade. Jasmine sentiu uma mistura de alívio e orgulho. Pela primeira vez, ela entendeu que a injustiça podia ser combatida e que a verdade e a coragem sempre prevaleciam. Martha, por sua vez, permaneceu em silêncio atrás das cortinas, refletindo sobre suas ações e o poder destrutivo de seus preconceitos. Ela acabará de perceber que o ódio gratuito tinha consequências reais, especialmente quando afetava alguém como Jasmine. David se virou para a filha e disse: "O que aconteceu hoje é uma lição para eles, mas também para você. Mantenha-se forte, mantenha-se justo e nunca deixe ninguém te derrubar." Jasmine sorriu levemente, sentindo uma nova força crescer dentro de si. Aquela manhã, que começara com medo e humilhação, terminava com uma sensação de justiça e proteção. E ela sabia que havia aprendido algo que poucas garotas de sua idade teriam experimentado: o verdadeiro significado de dignidade, coragem e justiça. Nos dias que se seguiram, o incidente tornou-se o assunto mais comentado em Oavod. Os vizinhos que haviam ignorado os preconceitos de Martha começaram a questionar suas convicções. Até mesmo aqueles que pensavam que não lhes dizia respeito perceberam que o ódio e a arrogância de uma única pessoa podiam desestabilizar toda uma comunidade. Humilhada e atormentada pela consciência por seus atos, Martha Whitman teve que enfrentar as consequências. As autoridades locais, informadas pelo FBI, exigiram que ela comparecesse a uma audiência formal para explicar seu comportamento. Os policiais que a seguiram também foram repreendidos. Na sala de reuniões do bairro, Martha estava diante de alguns vizinhos e representantes da prefeitura. Seu rosto estava vermelho de vergonha e suas mãos tremiam. Eu não sabia, eu apenas pensei, ela murmurou, incapaz de formular uma justificativa válida. Um vizinho se manifestou com voz firme. Pensar sozinha não basta, Martha. Precisamos viver juntos e respeitar todas as pessoas, sem preconceito. Confrontada publicamente, Martha compreendeu o quão destrutivas haviam sido suas ações. Sua arrogância e ódio gratuito não apenas colocaram em risco uma jovem inocente, como também abalaram a confiança de toda a vizinhança. Jasmine, acompanhada de seu pai, observava a cena à distância. Ela sentia uma mistura de compaixão e orgulho. Aquele momento não era apenas uma lição para Martha, era uma lição para todos os moradores. O racismo e a discriminação não tinham lugar em sua comunidade. David Carter então se dirigiu à multidão. O incidente de hoje deve nos lembrar que toda ação tem uma consequência. Medo, ódio e arrogância nunca se justificam. E a justiça sempre existe, mesmo quando alguns pensam que podem agir impunemente. Um silêncio pesado se instalou, repleto de compreensão. Os vizinhos, comovidos pelas palavras de David, começaram a refletir sobre seus próprios preconceitos e como poderiam contribuir para uma comunidade mais justa e respeitosa. Martha, por sua vez, voltou para casa com o coração pesado de vergonha e arrependimento. Ela havia sido desmascarada não apenas por David Carter, mas por toda a cidade. Foi um momento crucial. Sua maneira de pensar precisava mudar, ou ela continuaria a viver isolada e desconfiada dos outros. Para Jasmine foi uma vitória silenciosa. A verdade e a justiça triunfaram, e ela compreendeu que mesmo nos momentos mais injustos, a coragem e a dignidade podiam fazer toda a diferença. Algumas semanas após o incidente, Oavod começou lentamente a retornar à calma.
As conversas no bairro eram agora diferentes. Em vez de cochichar sobre tragédias ou preconceitos, os moradores discutiam justiça, respeito e tolerância. Jasmine, ainda marcada pela experiência, havia amadurecido interiormente. Ela compreendeu que o ódio alheio jamais deveria impedi-la de viver sua vida plenamente. Com o apoio do pai, decidiu confrontar Marta não com raiva, mas com dignidade. David acompanhou a filha até a casa de Marta, garantindo que o encontro ocorresse em segurança. Marta abriu a porta, tremendo, consciente de que aquele momento a confrontaria com a realidade de seus atos. Olá, Marta, começou Jasmine calmamente. Eu queria falar com você. Eu não sei o que dizer. Gaguejou Marta. Jasmine respirou fundo e continuou. O que você fez me magoou e me humilhou. Mas quero que você entenda que o ódio nunca tem a última palavra. Todos nós temos a escolha de mudar e fazer melhor. Marta baixou a cabeça, dominada pela vergonha e pela emoção. As palavras de Jasmine, simples, mas poderosas, a tocaram profundamente. Eu sinto muito, Jasmine. Agora eu entendi. Ela murmurou. David, silencioso, mas presente, observava a cena. Ele sabia que a força de Jasmine vinha não apenas de sua família, mas também de sua capacidade de transformar uma experiência dolorosa em uma lição de vida. Perdoar não significa esquecer, explicou Jasmine. Mas significa que podemos seguir em frente, aprender e não deixar que o ódio controle nossas vidas. Marta assentiu com a cabeça, finalmente compreendendo a magnitude de seus erros. Pela primeira vez, sentiu remorso genuíno e um desejo sincero de mudar. Naquele exato momento, Jasmine sentiu um peso sair de seus ombros. O confronto com Marta serviu não apenas para reparar o erro cometido, mas também para mostrar a toda a comunidade que um ato de coragem e dignidade podia transformar até o coração mais endurecido. Esse encontro marcou uma virada para o Avod. Os vizinhos começaram a refletir sobre seus próprios preconceitos e o impacto de suas palavras e ações. E para Jasmine foi a confirmação de que, apesar da injustiça e do ódio, a verdade, a coragem e a compaixão sempre podem triunfar. O incidente com Jasmine Carter não foi um caso isolado em Oavod. Suas repercussões foram sentidas por toda a cidade, nas ruas, nas escolas e até mesmo na delegacia de polícia. A forma como David Carter lidou com a situação mostrou a todos que o ódio e o preconceito gratuitos têm consequências reais. Na delegacia, Tom Reynolds e Lisa Green passaram por treinamento obrigatório sobre racismo e perfilamento racial. Não se tratava de uma mera formalidade. Eles precisavam examinar seus erros, compreender a dinâmica do racismo sistêmico e refletir sobre como seu comportamento poderia afetar vidas inocentes. Tom, antes tão autoconfiante, confidenciou a Lisa. Nunca me dei conta de quão tendenciosos meus julgamentos poderiam ser. Eu simplesmente pensava que estava fazendo o meu trabalho. Mas hoje, é diferente. Lisa assentiu com a cabeça, com a voz trêmula. Sim, agora entendo como nossos preconceitos podem destruir a vida de alguém. Jasmine não tinha feito nada de errado. Entretanto, no bairro, os moradores começaram a mudar seu comportamento. Conversas antes repletas de boatos e suspeitas se transformaram em discussões sobre respeito, tolerância e empatia. Os pais contavam a história de Jasmine aos filhos não como uma anedota assustadora, mas como uma lição de coragem e dignidade. Agora isolada, Martha Whitman começou lentamente a refletir sobre seus atos. A vergonha a perseguia por toda parte, mas ela também tinha consciência de que o que fizera despertara uma consciência coletiva. Sabia que precisava mudar para não permanecer prisioneira de seus preconceitos. Jasmine, por sua vez, continuou sua vida com mais confiança e orgulho. Ela compreendeu que a experiência havia fortalecido sua resiliência e sua determinação em defender aqueles que eram vítimas da injustiça. Ela agora era um símbolo silencioso, porém poderoso, do que a coragem e a verdade podiam alcançar diante do ódio. David Carter, observando a filha, sentiu uma mistura de orgulho e alívio. A justiça não apenas protegeu Jasmine naquele dia, semeou uma lição duradoura na vizinhança e nos corações dos policiais envolvidos. O Avod havia mudado, e o exemplo de Jasmine continuaria a inspirar aqueles que buscavam fazer o que era certo. Nas semanas que se seguiram ao incidente, o Avod passou por uma transformação lenta, mas profunda. Os sussurros de ódio e preconceito deram lugar a conversas sobre respeito, justiça e vigilância contra a arrogância. A história de Jasmine Carter tornou-se um símbolo silencioso, porém poderoso. Mesmo diante do ódio, a coragem, a dignidade e a verdade prevalecem no fim. Humilhada e confrontada com seus próprios preconceitos, Martha Whitman iniciou um processo de reflexão sincera.
Ela compreendeu que a arrogância e o ódio gratuito haviam destruído não apenas sua credibilidade, mas também a paz de toda uma vizinhança. Isso não foi um mero aviso, foi uma lição que ela jamais esqueceria. Os policiais Tom Reynolds e Lisa Green, após concluírem o treinamento obrigatório, mudaram a forma como interagiam com a comunidade. Tornaram-se mais atenciosos, conscientes de seus próprios preconceitos e determinados a proteger e servir a todos os cidadãos de forma imparcial. O incidente com Jasmine os ensinou que toda ação, mesmo aquela guiada por protocolo, tem profundas consequências humanas. Para Jasmine foi um momento de imenso crescimento pessoal. Ela havia suportado medo, humilhação e injustiça, mas emergiu mais forte e determinada. Seu pai, David Carter, chefe do FBI, permaneceu ao seu lado, não apenas como protetor, mas como guia e exemplo de justiça e coragem. Certa manhã, Jasmine caminhava pelo seu bairro livre e orgulhosa. Os vizinhos agora a cumprimentavam com respeito e gratidão, e ela compreendeu que a verdadeira vitória não era apenas ter sido protegida, mas ter transformado uma experiência dolorosa em uma lição para todos. David Carter, observando sua filha caminhar com confiança, murmurou: "Você demonstrou que nenhum ódio pode destruir a força da dignidade e o poder da verdade." Jasmine sorriu, consciente de que, apesar das dificuldades, havia conquistado algo muito mais precioso do que mera segurança, respeito, confiança e a convicção de que, diante da injustiça, a coragem e a verdade sempre podem triunfar. E assim o Avot continuou sua vida transformado, mas desta vez com uma lição gravada no coração de todos: os preconceitos têm consequências e a justiça, por mais discreta que seja, sempre acaba prevalecendo.